Tosse e chiado são os sintomas principais que acontecem na pessoa com asma. Mas a pessoa com asma também tem cansaço, falta de ar. Não necessariamente no momento da crise, mas a pessoa com asma pode ter um cansaço quando faz um esforço, quando sobe uma escada, uma ladeira, a criança quando está fazendo alguma brincadeira de correr, andando de bicicleta, ou mesmo adulto quando vai fazer a sua prática esportiva, tem um cansaço mais acentuado que o das pessoas da mesma idade. Ter cansaço não é normal. Então as pessoas que têm um cansaço desproporcional à sua idade, ou as pessoas que os rodeiam, devem fazer uma avaliação médica. Um outro sintoma muito importante que acontece em asma, que não é apenas chiado e falta de ar, é a tosse. Tosse seca persistente pode ser um sintoma muito presente em asma, e a pessoa que tem uma tosse persistente deve fazer uma avaliação médica e identificar se tem asma ou se não tem asma. Uma das principais causas de asma são as alergias. Então é a poeira doméstica, o ácaro, que é um carrapatinho minúsculo que vive no colchão, vive no travesseiro, no tapete, no carpete, pode provocar a asma. Epitélio, é a pele que descama dos animais domésticos, pode provocar a asma. Então, pessoas alérgicas, de uma maneira geral, podem desenvolver crises de asma. Mas existem também pessoas que têm asma que não têm causa alérgica. Então, é uma proporção menor de pacientes, mas existem os casos de asma que não têm causa alérgica. Por isso que nós temos hoje tratamentos diferenciados para as diferentes categorias de pacientes, para os diferentes perfis de pacientes. Existem pacientes que vão se beneficiar com determinados medicamentos porque eles são alérgicos, e existem pessoas que não são alérgicas, não vão ter benefícios com esses medicamentos, mas terão outros medicamentos também importantes e também que vão auxiliar e resolver o seu problema. Por isso é importante uma avaliação médica, realizar os exames necessários para se identificar se tem alergia, se não tem alergia, porque o tratamento pode variar de uma forma de asma para outra forma de asma grave. O importante no tratamento da asma é a pessoa não negligenciar os seus sintomas e não parar de fazer o uso da sua medicação de controle. É muito comum o paciente com asma entender que a sua doença acontece somente no momento da crise de asma. Só que a crise de asma é um reflexo de uma inflamação, de um inchaço, de uma sensibilidade muito grande que existe dentro dos brônquios, e esse inchaço, essa sensibilidade precisa ser tratada diariamente com medicamentos que desinflamam esses brônquios, que desincham esses brônquios, tiram essa sensibilidade para que a pessoa não fique exposta às crises de asma. Então, o maior desafio é que o asmático entenda que a sua doença é crônica, que precisa de uma medicação regular, de uso contínuo, mesmo fora das crises, porque essa medicação é que vai prevenir que a sua doença se torne mais grave. Vai prevenir que ele entre em crises, vai prevenir que ele hospitalize, e essa medicação de uso contínuo, diário, vai prevenir que ele possa eventualmente até morrer por conta de uma crise de asma. Então, é muito importante o uso contínuo da medicação. Então, fatores importantes para que a pessoa não fique com asma grave é também evitar a exposição àquelas substâncias que sabidamente são irritativas dos brônquios, e cada asmático sabe muito bem quais os ambientes que ele frequenta, onde ele geralmente já começa a coçar o nariz, ou ter tosse, ou ter falta de ar. Locais com muita poeira, muito mofo, umidade. Algumas pessoas têm alergias aos animais, então a exposição a cachorro, gato. Travesseiro de pena, não usem travesseiro de pena, porque travesseiro de pena faz um mal terrível para a respiração. Fumaça do cigarro. Algumas pessoas com essa sensibilidade podem ter crises com variações da temperatura e também com fatores emocionais, situações de estresse. Por isso a importância do uso da medicação regular, continuada, para que tire a sensibilidade dos brônquios e mesmo em situações de risco a pessoa não entre em crise. É possível uma pessoa começar a ter crise de asma após os 40 anos de idade. O mais comum é que a asma se desenvolva desde a infância e adolescência e se prolongue pela vida adulta. Mas, eventualmente, uma pessoa que tem alergia, uma pessoa que tem rinite alérgica, rinocinusite crônica de causa alérgica, que nunca teve crise de asma, a partir de determinado momento da sua vida, passe a ter crises de asma. Isso é perfeitamente possível.
Alguém que não tinha alergia, mas constantemente é exposto a alguma situação que seja irritativa dos brônquios ou que provoque alergia nos brônquios, seja no ambiente doméstico ou seja no trabalho, exposição profissional, é possível que essa pessoa desenvolva asma com o passar do tempo. Outras situações que levam a chiado no peito e falta de ar podem ser confundidas com asma após os 40 anos de idade. Pessoas com doenças cardíacas podem ter crise de falta de ar e chiado no peito que se confundem com asma. Pessoas que possuem doença do refluxo do estômago podem também ter crises de tosse, falta de ar e chiado no peito que se confundem com asma. Então é importante que a pessoa que começa a ter sintomas de asma após os 40 anos de idade procure uma avaliação médica para saber se aquela doença realmente é asma ou é alguma outra doença que pode estar se confundindo com a asma. A asma possui várias classificações de gravidade. Ela pode ir desde quadros mais leves, onde a pessoa eventualmente tem um cansaço, um pouco de falta de ar quando faz algum esforço, ou eventualmente em algum momento de exposição, algum fator ambiental que seja irritativo para os brônquios ou que provoque alergia nos brônquios. E a asma pode ser uma asma grave, onde a pessoa tem sintomas diários, crises frequentes, necessidade de usar doses altas de medicações para que tenha o controle desses sintomas, o controle da doença e não tenha crises em que precise ir ao hospital ou ser internado, pois o risco de morrer numa crise é muito grande. Felizmente, uma parcela pequena dos pacientes com asma, cerca de 5% apenas, é que possui a forma de doença grave. E para esse perfil de pacientes, existem tratamentos específicos hoje mais modernos, chamados de imunobiológicos, para fazer o controle da doença. Esses pacientes com asma grave, apesar de serem a menor parte da população de pacientes com asma, são os doentes que utilizam mais os recursos de saúde, que são mais custosos ao sistema, ao governo, aos planos de saúde, ao próprio bolso do paciente, e por isso eles precisam ser muito bem avaliados, muito bem tratados, e a utilização das medicações mais modernas, como os imunobiológicos para o controle da doença, pois assim reduz não só os sintomas, melhora a qualidade de vida do paciente, reduz o risco de morrer e também melhora o bolso de todo mundo. A principal manifestação da Covid, o principal comprometimento da Covid é nos pulmões, causando uma pneumonia. A pneumonia é diferente da asma. A pneumonia é uma doença das células do pulmão, uma infecção nas células do pulmão. A asma é uma inflamação, um inchaço, uma hipersensibilidade que acontece nos brônquios, que são os canais que levam o ar para dentro dos pulmões. Portanto, não é comum a pessoa que tem Covid desenvolver asma depois da Covid. O que acontece é que a Covid, nas suas formas mais graves, pode levar a um grave comprometimento do pulmão, a pessoa ficar com sequelas, principalmente uma doença chamada fibrose pulmonar, e dar sintomas de falta de ar, principalmente cansaço, falta de ar e tosse persistente. E algumas pessoas podem confundir isso com asma, mas são doenças muito diferentes, complicações e sequelas muito diferentes.